Então, hoje a gente vai ver um caso de isomeria espacial. Então, se a gente lembrar da aula passada, a gente sabe que isomerias são moléculas que têm a mesma fórmula química, só que tem algumas diferenças na estrutura dela. Hoje, a diferença vai ser no caso da disposição espacial dos átomos. Se a gente tiver dois carbonos com ligação simples e a gente apenas mudar a posição de cada átomo, a gente não tem isomeria. Porque uma molécula que tem uma ligação simples, ela permite a gente girar essa molécula aqui quantas vezes a gente quiser, que vai ser a mesma molécula química. Só que se a ligação for dupla, a gente não consegue fazer isso. Então, se a gente tiver uma ligação dupla entre carbonos e a gente mudar a disposição dos átomos, a gente vai ter uma isomeria espacial. Então, o caso que a gente vai ver é a isomeria cis e trans. Então, aqui a gente tem uma ligação dupla entre dois carbonos. Um carbono ligado a um cloro e um hidrogênio, e o outro também ligado a um cloro e um hidrogênio. Então, se os dois elementos iguais estão em cima, ou seja, eles estão do mesmo lado, a gente fala que a gente tem uma molécula cis. Se elas estão em lados opostos, um está em cima e o outro está embaixo, a gente tem uma molécula trans. Então aqui, ó, cis 1,2 de cloro, porque tem cloro no carbono 2, etano. É uma molécula polar, porque se a gente for ver a polaridade, vai estar apontando para cá e para cá. Então a gente vai ter uma molécula polar. Aqui é uma molécula apolar, porque enquanto isso aponta para cá, isso para cá, isso para cá, isso daqui vai para cá. Então se a gente fazer a somatória vetorial dos vetores, a gente vai ver que a molécula vai ser apolar. Então, ó, cis, as moléculas estão os átomos estão do mesmo lado, trans está em lados contrários. Então, aqui, ó, de uma maneira geral. Então, para que exista a isomeria cis-trans, o carbono ele precisa estar ligado a átomos diferentes. Então, ó, o A tem que ser diferente de B, mas ele pode ser igual a X ou igual a Y. E o B tem que ser diferente de A, mas ele pode ser igual a X ou igual a Y, para que ocorra a isomeria cis e trans. A mesma coisa que a gente faz com essa molécula aqui, a gente pode fazer com moléculas cíclicas. Então, se a gente tiver uma molécula cíclica, a gente consegue fazer isomeria cis e trans também. Aqui a gente tem um caso de cis, as duas estão do mesmo lado, e a gente tem trans em lados opostos. Pessoal, se acontecer de ter um caso assim, ó, Cl é diferente de CH3 e o Br é diferente de H, então se todos os átomos são diferentes, a gente pode usar o sistema Z e E. Então, o sistema Z e E é o que? O Z, se os átomos com maior número atômico estão todos do mesmo lado, a gente fala que é Z. Se os átomos de maior número atômico estão em lados opostos, é E. Então, ó, entre cloro e bromo, o bromo tem maior número atômico do que o cloro, ele está para baixo. O CH3 e o hidrogênio, qual que tem o maior número atômico? O CH3. Então, os dois de maior número atômico estão do mesmo lado, então é Z. Se eles estão de lados opostos, é E. Então, se acontecer dos átomos serem todos diferentes, a gente usa esse sistema Z e E. Z, maior número atômico todos do mesmo lado, E, lados opostos. Só alguma dúvida?